Olá pessoal, estamos de volta aqui para o terceiro bloco desta aula de reflexos do Código Civil nas relações de trabalho. No primeiro bloco, nós contextualizamos o tema, apresentamos a proposta e fizemos uma revisão teórica do sistema do Código Civil de 16, compreendendo suas principais características e, na verdade, a sua superação valorativa, né? E compreendemos o Código Civil de 2002, principalmente nos seus princípios. No segundo bloco, nós tratamos de reflexos aparentes da legislação codificada civil na legislação trabalhista, trazendo elementos que o Código Civil passou a ser mais minudente ou trouxe algum instituto aparentemente novo na legislação de direito civil, mas que, na verdade, já era aplicável em outras circunstâncias, em outros contextos, na legislação trabalhista. Agora, na aula de hoje, nós vamos pensar em reflexos efetivos, nesse bloco aqui, reflexos efetivos da legislação civil nas relações de trabalho. O que significa dizer que não dá para interpretar a legislação trabalhista, a legislação de direito material trabalhista, nesses temas, sem olhar para o Código Civil. Não dá para afirmar uma autonomia absoluta desprezando. Ainda que você diga, não, essa situação não é para aplicar. Não dá para fechar os olhos. Por quê? Porque nós temos uma disciplina normativa que não pode ser desprezada. E qual é o primeiro tema? O primeiro tema é a discussão sobre emancipação. Por quê? Porque o Código Civil de 2002, inovando a matéria, trouxe como hipóteses de emancipação legal o estabelecimento de relação de emprego. Isso não existia no Código Civil de 16. Trata-se efetivamente de uma inovação do Código Civil de 2002. Mas essa inovação gera na prática algumas confusões. E é justamente o que eu vou falar agora. Quando a gente olha o artigo 5º, inciso 5 do Código Civil, nós vamos ver a seguinte nova disposição. Vamos ler? Artigo 5º. A menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Parágrafo único. Cessará para os menores a incapacidade. 5. Pelo estabelecimento civil ou comercial, isso não é novidade, isso já tinha no sistema anterior, mas a novidade é isso aqui. Ou pela existência da relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos tem economia própria. Essa é uma questão muito importante. Por quê? Porque a CLT tem toda uma disciplina normativa protetiva do trabalho do menor. Na verdade, o menor de 16 anos não pode trabalhar. E isso, por si só, já gera um excelente tema para a monografia final de curso. Permita-me. É preciso entender que eu já, inclusive, já corrigi várias monografias aqui na Baiana, ou seja, você tem referências básicas na biblioteca da Baiana sobre a discussão dos menores trabalhadores. Estou dando uma expressão genérica. Você vai verificar os menores artistas, né, a discussão dos menores atletas de futebol, né, a desportistas em geral. Então, essa discussão aí gera uma polêmica muito importante no que diz respeito à própria disciplina, se isso é trabalho ou se é atividade, como fala meu amigo Luciano Martinez, se essa situação precisa da autorização dos pais, e tem lá previsão específica sobre isso, se a competência sobre isso é da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum. O Supremo tem decidido que é da Justiça Comum, mas essa é uma questão, que está na ordem do dia, tem projeto de lei, tem muitas reflexões que podem ser base para uma monografia final de curso sensacional, né? É algo que interessa muito no debate e pode ser objeto da sua reflexão. Mas isso com menor de 16. E se tiver 16 ou 17? Nessa situação do menor que está autorizado a trabalhar, a
o Código Civil, a legislação codificada, traz especificamente a ideia de que se houver um menor de 16 ou 17 anos trabalhando e desde que com ele haja, nesse ponto, economia própria, ele tem a economia própria em função dessa relação de emprego, ele está emancipado. A pergunta que não quer calar é: a legislação trabalhista específica sobre o trabalho do menor, e a gente pensa sempre 16 ou 17 anos, tendo em vista a modificação da emenda constitucional número 20 de 98, permita-me uma nota de rodapé importante nesse campo, né? A legislação trabalhista, ela passou por idas e vindas no que diz respeito à idade mínima para se trabalhar, não é mesmo? Nós tínhamos na Constituição de 46, 14 anos, com a emenda 67 e com a Constituição de 67, emenda número 1 de 69, passou a 12, a Constituição de 88 aumentou para 14 e a emenda 20 de 98 aumentou para 16. Né? Essa é uma questão que precisa ser efetivamente bem construída, bem pensada. Por quê? Porque esse menor com 16 ou 17 anos tem uma relação de emprego formal e, em função dela, tem economia própria. O conceito é aberto, a gente vai explicar daqui a pouco. A pergunta que não quer calar é: na legislação trabalhista, esse menor, para trabalhar, para celebrar o contrato, precisa da assistência dos pais. Isso é válido? Isso é obrigatório? Isso continua? Na minha opinião, não tenho dúvida que sim. Se nós temos uma formalização de um contrato de emprego, 16 e 17 anos, precisa da assistência dos pais. Não tenho a menor dúvida para pensar num cumprimento efetivo da legislação de direito material. O que fala mais a legislação de direito material sobre isso? Que esse menor pode dar recibo, né, dos salários, de férias, coisas do gênero. Mas para pedir demissão, para sair da relação de emprego, ele precisa novamente da assistência dos pais. E aí a pergunta que não quer calar. Para contratar, claro, precisa da assistência. Por quê? Porque é a celebração de um negócio jurídico de alguém que ainda não tem capacidade. Só que, a partir do momento que celebrou, formalizou, esse menor pode comprar um carro. Não pode dirigir, mas pode comprar. Pode celebrar um negócio jurídico. Ele pode comprar uma casa. Ele pode casar, porque a idade número é 16, né? E no caso ali está emancipado. Ora, ele pode celebrar qualquer outro negócio jurídico. Ele não pode pedir demissão? Ele não pode assinar um recibo? Não pode dar quitação de uma extinção do contrato de trabalho? Pelo texto da CLT? Não pode. Pelo artigo 477 da CLT, para o trabalhador em geral, para dar quitação, se o vínculo empregatício for superior a um ano, tem que ter assistência. Mas espera aí, e se for menos de um ano? Tem ou não tem? Essa é uma questão interessante, né? Por quê? Porque tenho propugnado que essas limitações da autonomia da vontade do menor não podem mais prevalecer pós-Código Civil de 2002, sob pena de nós termos uma situação de uma emancipação meia-sola, uma emancipação parcial, o que não me parece razoável. Observações sobre isso aqui. Letra A. Essas regras limitadoras da autonomia da vontade só se encontram revogadas naquilo que diz respeito especificamente à autonomia da vontade. As proibições, inclusive constitucionais, de trabalho noturno, insalubre, perigoso, essas continuam, porque elas dizem respeito à rigidez física do empregado. Agora, essas outras questões referentes à condução dos seus negócios jurídicos, parece-nos que se encontram revogados. E nesse ponto, foi com certa satisfação que vimos o próprio Ministério do Trabalho e Emprego orientar os auditores fiscais nesse sentido. Agora, há alguns requisitos importantes. É preciso que a relação de emprego tenha sido formalizada. Se for uma exploração de mão de obra de adolescente,
né, sem assinatura de carteira, sem a formalização, não. A ação judicial depende efetivamente, se ele ainda for menor, da presença, da assistência dos pais. Por quê? Porque aí eu não tive o efeito da emancipação na formalização da relação de direito material. E é preciso discutir o que seja economia própria. Por quê? Porque economia própria parece-nos que num sistema de legislação trabalhista deve ser a percepção do salário mínimo, pelo menos. Hipóteses como contrato de aprendizagem, que admitem a contratação a tempo parcial, ou a própria contratação a tempo parcial em sentido próprio, não gerariam o efeito emancipatório. Esse tema tem espaço para debate, porque alguém poderia dizer, olha, será que nós estamos influenciados demais pela legislação civil e deixando aqui de proteger esse menor? É um campo, uma postura que pode ser levado a um fundamento valorativo que não deve ser desprezado. Mas, a priori, parece-nos que não, dentro da noção do contexto. Cabe a você tomar partido. O que não pode mais, e porque é um reflexo efetivo do direito material, é aplicar a legislação trabalhista simplesmente sem fazer menção à legislação civil. Outro tópico bastante relevante é a descrição da função social do contrato e a noção da boa-fé objetiva. Como falamos lá no primeiro bloco desta aula, a eticidade e a sociabilidade ou socialidade são princípios do Código Civil de 2002. Princípios que se revelam em toda a disciplina normativa por ela propugnada, mas também e principalmente no campo das relações contratuais, como são a relação de emprego. E aqui é preciso fazer um resgate, né, do tema da boa-fé objetiva, que orientará muitas monografias de final de curso dos senhores, para distinguir de que boa-fé objetiva não se confunde com boa-fé subjetiva. E aí eu quero que vocês, depois da aula de hoje, não repitam mais a expressão princípio da boa-fé objetiva. Por quê? Porque é um pleonasmo. Porque é princípio da boa-fé. Porque é uma boa-fé subjetiva, não é princípio, é consciência, é ciência. A boa-fé subjetiva é o conhecimento de determinadas circunstâncias fáticas. Ela é muito importante, por exemplo, para os direitos reais. A boa-fé objetiva é princípio do ordenamento, um valor que é esculpido a ter força normativa. E o que é a boa-fé objetiva? É a observação do que ordinariamente acontece, é o que se espera do homem médio, é efetivamente a postura que se espera nessa circunstância fática. Nesse ponto, é preciso perceber que a boa-fé objetiva tem algumas funções. A primeira função é que ela é um cânone hermenêutico integrativo, ou seja, o que é isso? Na ausência de previsão legislativa, a boa-fé pode integrar o sistema dentro dessa construção abstrata e trazer a resposta para o caso concreto. Além disso, ela cria deveres jurídicos acessórios, deveres jurídicos anexos. O que é isso? Existem deveres jurídicos primários ou deveres primários de prestação de uma relação contratual. Na relação de emprego, o dever primário do empregado é colocar energia à disposição e do empregador é remunerar. Mas não é somente isso. Há deveres secundários e a expressão secundário não é afastada da importância, é apenas porque não é o principal, né? Esses deveres secundários podem ser meramente acessórios, destinam-se a preparar o cumprimento, ou podem ser deveres secundários com prestação autônoma, como sucedâneo da obrigação principal. E isso fica muito evidente quando a gente pensa em que deveres são esses. Anote, deveres instrumentais, dever de cuidado, previdência e segurança, ou seja, se a obrigação básica do empregador é remunerar, ele também tem um dever de garantir um meio ambiente de trabalho sadio, um meio ambiente de trabalho moralmente sadio, um meio ambiente de trabalho sexualmente sadio, um meio ambiente de trabalho ideologicamente sadio. Perceba que isso é um dever
instrumental, um dever acessório da relação jurídica obrigacional. E muitas vezes os senhores vão fazer monografias de final de curso, por exemplo, sobre direito ambiental do trabalho. Esse tema é fundamental para compreender. Não dá para estudar esse tema sem perceber do efeito da boa-fé objetiva. Deveres de aviso e esclarecimento, dever de informação. Note como isso pode gerar reflexo até mesmo na legislação processual, quando discutimos no dissídio coletivo, quando discutimos, por exemplo, aspectos relacionados à conduta. É possível pensar em dever de informação e há decisão do TST sobre isso, no que se respeita aos programas de demissão voluntária ou programas de demissão incentivada, PDV, PDI, né? A discussão, olha, como é que você vai interpretar um PDV? Obviamente, dentro da regra do Pacto de Sanção Servanda, de forma restritiva, mas espera aí, se você estabelece num prazo mínimo, isso, conceito aberto, um novo plano com mais benefícios do que o anterior, e você que tem aderido ao primeiro, se soubesse, deveria informação, que teria um outro, você acha que ia aderir? Ninguém está obrigado a fazer PDV ou PDI, mas será que não são hipóteses que nós devemos pensar macro, pensar no sistema como um todo, né? Um dever de prestar contas. Perceba que isso não é só para o empregador, é para o empregado também, né? Não é simplesmente, ó, coloquei minha energia à disposição. Não, eu tenho que informar o empregador e eu posso gerar uma hipótese, inclusive de justa causa. O dever de colaboração e cooperação, dever de proteção e cuidado com a pessoa e o patrimônio, deveres de omissão e segredo. Perceba que muitas vezes o pessoal escreve monografia, já corrigi umas 3 aqui, sobre cláusula de não concorrência, sobre situações de fidelização da relação de emprego, né? A situação da empresa que fornece cursos para empregados, fornece determinados benefícios com uma cláusula de permanência. Nesse caso, é algo expresso no sistema, mas vem cá, independente dessa cláusula de permanência, se houve um determinado benefício ou houve conhecimento de determinados segredos da empresa, se extinto o meu contrato de trabalho, estou autorizado a divulgar o que quer que seja, não estamos falando de ilicitude, estamos falando de segredo. Ora, se em função da sua relação de emprego você teve acesso a isso, você pode revelar porque a relação de emprego não existe mais? Perceba que não se trata de uma regra aplicável só a empregador, mas sim a empregado. E nesse campo, a noção de boa-fé se relaciona a vários elementos. A expressão que nós usamos no meu livro com Pablo é a limitação ao exercício de direitos subjetivos, ou seja, a proibição do abuso de direito, a teoria do adimplemento substancial, a teoria dos fatos próprios, né, que foi a tese de doutorado do professor Walton Pessoa, né, quando a gente pensa no venire contra facto próprio, o Tucoque, a vedação ao comportamento contraditório. Note como isso pode gerar reflexo, por exemplo, numa responsabilidade civil pré-contratual. Nós temos acordos, lamentavelmente, acordos no país todo, lamentavelmente não por termos a jurisprudência, lamentavelmente porque vemos que isso ocorre, em que determinadas empresas fazem seleção, fazem uma promessa de contratar ou criam uma legítima expectativa de contratar, o empregado pede demissão da anterior, quando chega lá diz, ó, mudamos de ideia, não contratamos. Como? Esse comportamento não pode ser aceitável e vai ter um dever de indenizar? É preciso verificar nessas circunstâncias que o Código Civil traz disciplina sobre isso, traz com toda uma carga doutrinária que não pode ser desprezada e não será. É preciso ver, por gentileza, olhe os artigos do Código Civil, artigo 421, 422, o 2035, 421, 422, já li aqui, que é sobre liberdade de contratar e sobre boa-fé, mas o 2035, parágrafo único, fala lá, nenhuma convenção prevalecerá se contrariar preceitos de ordem pública, tais como estabelecidos por este Código, para assegurar a função social da propriedade e dos contratos, né? É preciso ter em mente essas previsões. Note que há vários enunciados do TST sobre a matéria.
desculpe, enunciados da Justiça Federal sobre a matéria, é algo que eu gostaria que vocês tivessem realmente em mente, né? Vamos pegar aqui o enunciado 24, que fala lá: em virtude do princípio da boa-fé positivado no artigo 422 do novo Código Civil, a violação dos deveres anexos constitui espécie de inadimplemento, independentemente de culpa. Ou seja, uma situação de uma violação a esses deveres do Código Civil, esses deveres anexos da boa-fé, vai gerar no processo do trabalho, nas relações de trabalho, danos morais por responsabilidade civil objetiva. Vejam como isso é fantástico para o nosso dia a dia, né? Pensa também ao enunciado 26, que também se refere ao artigo 422, todos se referem ao artigo 422, a cláusula geral contida no artigo 422 do novo Código Civil impõe ao juiz interpretar e, quando necessário, suprir e corrigir o contrato segundo a boa-fé objetiva, entendida como a exigência do comportamento ideal dos contratantes. Essa é uma questão de um poder fantástico do Código Civil e que, você acha que o juiz do trabalho vai se omitir nessa situação? É claro que não. O enunciado 27 vai dizer lá: na interpretação da cláusula geral da boa-fé, deve-se levar em conta o sistema do Código Civil e as conexões sintomáticas com outros estatutos normativos e fatores metajurídicos. É preciso verificar as circunstâncias. Está tudo aí. Me dá mais um enunciado, o enunciado 170. Ó, anote todos aí. Enunciado 24, 26, 27 e agora o 170. A boa-fé objetiva, isso é importantíssimo, gente. A boa-fé deve ser observada pelas partes na fase de negociações preliminares e após a execução do contrato, quando tal exigência decorrer da natureza do contrato, ou seja, nós temos a boa-fé objetiva respaldando uma responsabilidade civil pré e pós-contratual, amigos. Vocês conseguem entender como isso é importante? Note que essa é uma circunstância que não ocorre somente na fase pré-contratual, na discussão de uma legítima expectativa de contratar e gerando dever de indenização. Isso pode gerar, na fase pós-contratual, sua monografia final de curso pode ser sobre o intrigante e lamentável tema das listas negras, da difusão de informações desabonadoras de trabalhadores. Isso pode gerar uma responsabilidade civil pós-contratual e o prazo prescricional, meu amor, não vai ser contado lá da extinção do vínculo, vai ser contado do fato. Por quê? Porque o fato é posterior, mas está vinculado à relação de emprego. Tema fascinante que nós temos que enfrentar com galhardia. Aqui é interessantíssimo compreender também a discussão, e aqui eu queria só fazer uma menção a dois artigos, um do Código Civil, que é o artigo 476, e outro da Lei 6.015, que trata, 9.615, né, o artigo 32 do atleta profissional. Fala lá: nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, poderá exigir o implemento da do outro. É a discussão sobre a exceção do contrato não cumprido. Isso é aplicável ao direito do trabalho, em que nós temos uma pós-retributividade da prestação, do salário? O que é que fala o artigo 32 da Lei do Trato Profissional? É lícito ao atleta profissional recusar competir por entidade de prática desportiva quando seus salários, no todo ou em parte, estiverem atrasados em 2 ou mais meses. O que é isso? Verificar nessas circunstâncias que, se o dever básico do empregado é colocar sua energia à disposição, trabalhar consequentemente, do empregador é retribuir. E mesmo sendo um pacto de trato sucessivo, o inadimplemento quanto mais de uma determinada obrigação me autoriza a cessar a minha prestação, não pensando na extinção imediatamente, mas como um meio de defesa. É óbvio que isso é aplicável não somente para o atleta profissional, mas para outras relações trabalhistas como um todo, dentro da lógica da aplicação da exceção do contrato não adimplido, exception non adimplet contractus. Essa é uma questão fatal, que a gente precisa refletir muito no tema da mora salarial, porque a gente se remete sempre a uma determinada disciplina que remonta a 3 meses. Bem,
na legislação da trânsito profissional, já diminuiu para 2, mas é algo a se pensar num sistema trabalhista brasileiro. No próximo bloco eu vou continuar falando de reflexos aparentes e depois no direito aplicado nas jurisprudências. Por quê? Porque eu quero, com certeza, aprofundar o próximo tema, que vai ser a discussão sobre a responsabilidade civil nas relações de trabalho. Daqui a pouco a gente volta.